Aí, galera, voltamos mais uma vez aqui no Amanhecer contra a Redução da Maioridade Penal, no intervalo de um show e outro, com presenças extremamente ilustres que nos alegram e amanhecem todo este festival. Aqui do meu lado a gente tem o deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL, a gente tem estudantes de comunicação social que trabalham com a temática ligada à desconstrução desse estereótipo com relação a todo esse processo frente à redução da maioridade penal, o Kenzo e a Viviane, que trabalham no coletivo de audiovisual independente. A gente tem a Evelyn aqui também representando o mandato do deputado federal João Willis, muito obrigado pela presença. E o Gabriel, que trabalha com perspectiva de enfrentamento ao racismo no âmbito das artes. Ou seja, a gente tem uma plateia recheada de múltiplas possibilidades de intervenção. Queria agora trazer uma perspectiva que foi muito boa em todo o nosso processo de diálogo ao longo do dia. A gente teve a participação do parlamento aqui, dos deputados, do deputado federal Chico Alencar, do PSOL, da deputada federal Jandira Fegali, que trouxeram uma perspectiva para a gente desse clima político no Parlamento Nacional, que está acontecendo em Brasília, numa tentativa de desconstrução de todo esse modelo hegemônico que a gente está travando na sociedade, disputar esses corações e mentes frente a essa perspectiva de não redução da maioridade penal. A gente tem aqui uma das maiores representações nossa no parlamento, no Rio de Janeiro, de enfrentamento a essas pautas conservadoras, de militância no campo dos direitos humanos, que é o nosso deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL. Freixo, a pergunta que a gente está aqui ao longo do dia no campo da arte se fazendo: nós vivemos hoje num cenário extremamente conservador e o parlamento é reflexo um pouco da nossa sociedade, total reflexo. Qual é a sua avaliação no que tange a perspectiva do parlamento, assim, de como essas coisas estão funcionando lá dentro e como você acha que a gente pode estar incidindo numa perspectiva de desconstrução desses argumentos? Olá, boa noite a todas e todos. Eu quero dizer que a gente vive um momento muito conservador dentro do parlamento. Isso não é necessariamente uma regra para as ruas, e acho que as juventudes hoje do Rio de Janeiro estão dando esse exemplo, né? Quem hoje está passando pela Praça 15 está tendo a sua utopia alimentada, né? São diversas juventudes, não uma só, dando um grande grito por todas as juventudes. A redução da idade penal, é importante que se diga, ela é a maior ameaça à democracia brasileira hoje na pauta, né? É evidente que existem várias pautas importantes, mas a redução da idade penal é central, porque acho que a questão dos direitos humanos hoje é central na luta de classes, no processo de democracia, porque você tem uma juventude fundamentalmente pobre e negra que está sofrendo um genocídio hoje no Brasil. E é essa juventude pobre e negra que será encarcerada no sistema penitenciário, que tem como única função a retirada da sociedade dessas pessoas que estão fora de uma sociedade de consumo. Então, é o grande desafio que está colocado para todas as juventudes é lutar pela democracia. E acho que aqui hoje, essa é um início de uma grande virada de luta pedagógica, de entendimento. Esse movimento, esse sentimento que hoje toma conta da Praça 15, tem que ocupar todos os bairros, todas as escolas, todas as igrejas, todos os espaços. A gente tem que ter uma pauta organizada para que o protagonismo da juventude possa reverter uma expectativa que hoje sim é extremamente conservadora no Congresso, mas não é necessariamente conservadora no conjunto da sociedade. A democracia está em disputa, essa é a grande questão. Nós não temos uma democracia amadurecida, nós não temos a ideia de uma democracia que naturalmente vai nos levar a algum lugar. Há uma disputa de qual modelo democrático teremos. Se será um modelo democrático baseado numa representatividade que já não nos representa, uma representatividade que é absolutamente ameaçadora, que é absolutamente corrupta, que hoje está colocado como hegemonia do Congresso, ou as ruas vão representar uma outra coisa. A urna é importante, mas os nossos sonhos não cabem nas urnas. É fundamental que a urna reflita algo mais do que isso. E a rua, nesse momento, é um espaço de disputa política decisivo. A gente tem que fazer com que isso se torne algo permanente, e acho que algo muito importante começa a acontecer hoje no Rio de Janeiro, que tem que ser nacionalizado. Freixo, muito obrigado. Você falou uma coisa que é importante demais pra gente, que é a relação desse processo de disputa da rua e da democracia. Nesse sentido, assim, a comunicação ela tem um papel central na disputa desses campos de discurso, nesses campos que estão colocados para a gente em total construção. Como vocês acham, a galera que trabalha mais diretamente com comunicação, que está aqui, o Kenzo, a Viviane, que a gente pode estar fazendo alguns enfrentamentos nesse campo de estar disputando esses novos discursos? O que você acha que a gente tem a ver com isso e que esse festival pode estar produzindo de novo nesse sentido? Meu nome é Viviane, boa noite. Eu acho que é muito importante essa discussão, a gente sempre conversa, né? A gente já faz um trabalho de audiovisual que é voltado para a quebra de estereótipos e tal,
quanto que é importante essa questão como ferramenta de luta da nossa própria batalha aí, né, por representação e tal. E a gente acha que é importante, sim, tanto combater esses estereótipos nas formas novas de colocar, né, os olhares do audiovisual, da fotografia, da produção de representação na mídia, que essa lei, ela atinge diretamente essa nossa luta, né? Porque a partir do momento em que você determina que um jovem ele está apto para responder legalmente, né, de acordo com com situações que ele enfrenta, né, isso acaba aumentando esse estereótipo. Isso é uma questão que acaba alimentando, né, esse estereótipo. Porque aí você diz que a gente sabe que a população negra, né, predominantemente o jovem negro ele vai sentir na pele o efeito dessa lei. Então é muito importante que seja debatido e que a gente busque cada vez mais de apreciação, porque essa lei só prejudica, né? Acho que é bem por aí. Falar uma coisa. Vindo pra cá eu vi que todas as bancas da cidade amanheceram hoje com cartaz, com rosto de crianças, com uma frase que era: vão ficar impunes, né? Propaganda de uma revista de circulação nacional. E eu acho que é fundamental que hoje o fato de reunir milhares de pessoas aqui na Praça 15 são pessoas que vão voltar para suas casas e vão saber de forma clara que ninguém fica impune no Brasil. No Brasil já se pune muito, já se pune mal, já se pune de forma perversa, né? E é um absurdo que a sociedade brasileira se tente convencer a sociedade brasileira de que prender a juventude, prender os filhos, prender quem mora na favela, que é a maior vítima da violência, do Estado que mais morre, é a solução para o clima de insegurança que a gente vive. Então acho que fazer esse contraponto, ocupando as ruas, mas também as telas, né, a gente tem a oportunidade de quem está nos assistindo aqui poder ter um outro discurso, uma outra realidade, é algo fundamental. Então a gente espera, honestamente eu espero que todo mundo que saia desse festival saiba que quando chegar em casa tem que ajudar nessa mensagem, compartilhando isso, debatendo no dia a dia, né? A maioridade penal tem que virar assunto em cada local de trabalho, em cada escola, em cada pátio, em cada recreio, em cada conversa de corredor. Só assim a gente é capaz de virar essa maré e convencer aqueles 88% de brasileiros que ainda não são contra a redução da maioridade penal, mas se depender da gente, com certeza vão ser no próximo mês. Obrigado, Kenzo. O Kenzo falou uma coisa que eu acho que é muito importante e todo mundo que está vindo aqui está batendo na mesma tecla. Assim, a gente precisa disputar esses discursos no território, na periferia, onde as pessoas estão, onde as pessoas efetivamente vivem, e também falar com outros atores e atrizes para além das pessoas que já estão convencidas como nós. Gabriel, aí vai assim, qual é a importância da arte nisso tudo? Então, a arte é um veículo, na verdade. Por exemplo, eu e a Viviane, a gente faz parte do mesmo coletivo, que é a Mondé. E a gente acredita numa assinatura, que é a nossa cultura, nosso espaço. É basicamente o quê? Se você sabe de onde você veio, quem você é, você vai ser você em qualquer lugar do mundo. E a gente acabou provando isso, a gente vem provando isso todo dia, que a gente está sempre na rua e no território fazendo arte e cultura. A gente foi agora para Paris com os Descolados, que é um grupo lá do Fumacê, que a gente produziu, fez a direção artística dos caras. E a gente vê, chegando lá na comunidade para começar o projeto com os caras, com o Fernando, que é o MC, etc. A gente vê a carência que tem na comunidade assim, desse povo que é o que é morto, que é o que sofre auto de resistência, que é o preto, é o pobre, de cultura, se ligou? Porque se você for ver o que a mídia propõe, é justamente que todo mundo que está nesse espaço é uma pessoa fadada à morte. Assim. É uma pessoa fadada a ser um menor infrator, uma pessoa fadada a entrar nessa lei de redução de maioridade penal, que é um absurdo. E a gente acha que a arte é o caminho que pode dar essa mudança de mentalidade. Assim, os moleques saíram de lá, de dentro da favela, foram para Paris, continuaram com o mesmo discurso. A gente até fez um show aqui hoje mais cedo, ali no palco 3. E é importante também que esse artista, ele tenha posição. Porque no Brasil o artista é muito eu sou artista, então nada me atinge, eu não tenho que fazer política porque isso deixa para quem está no poder. E aí que tá o engano, a política é algo cotidiano, é algo público. Você que tem que fazer política, você é uma pessoa política, você está na sociedade, você tem que botar a cara e defender sua posição. E acho que hoje o que está rolando aqui é uma galera que está tomando partido nessa situação. Falando em tomar partido, no nosso parlamento a gente tem alguns nomes que efetivamente tomam partido de forma muito incisiva. Um desses nomes é o João Willis.
E a gente tem o mandato do Jean Willis aqui representado. Aí a pergunta que fica pra gente, assim, pensando nesse conservadorismo todo do parlamento que o Freixo trouxe pra gente, que às vezes nem é tanto um reflexo assim da sociedade que está em total disputa, qual é a perspectiva do Jean sobre tudo isso, sobre o mandato do Jean e quais as alternativas de enfrentamento? A gente já discutiu aqui que existem alguns tempos políticos, que o final do mês é um tempo político muito importante para a questão da redução da maioridade penal e que a gente tem que traçar algumas estratégias para lá. O que nesse sentido o mandato do Jean tem de compartilhar para a gente com relação a essa perspectiva toda? Bom, primeiro, boa noite a todas, todos e todes, né, que estão presentes aí. Qualquer professor de história que queira fazer uma viagem no tempo pode levar seus alunos ao Congresso Nacional nesse momento. Vai ser um dia na Idade Média. É basicamente isso que a gente está passando neste momento. Um dia num lugar que é anterior a todos os direitos que a gente conseguiu conquistar. O mandato do Jean, como o mandato do Chico, como o mandato do Ivan Valente de São Paulo, como o mandato do Ednilson Rodrigues do Pará, estão tentando fazer esse contraponto entre tantos outros, né? Eu estou falando dos 4, que são os 4 do PSOL, mas assim, nós ainda temos alguns e algumas, né, parlamentares lá que estão na defesa desses direitos, dessa coisa que a gente demorou tanto tempo para conquistar e ainda são tão frágeis para nós, né? Quando teve a invasão do Iraque, logo depois do 11 de setembro, um articulista, um colunista do New York Times, escrevendo sobre a explosão, assim, as bombas que caíam sobre os museus e sobre os sítios históricos ali no Iraque, falou que pobre da espécie que mata a sua humanidade no berço. Reduzir a maioridade penal é matar o futuro do país. É isso que a gente vai fazer. A gente vai dizer que o futuro desse país, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes têm que estar encarcerados, têm que estar presos. E aí, essa é uma briga que não só o mandato do Jean, mas os outros mandatos do PSOL e os outros mandatos parceiros que conseguem entender, né, o que vai acontecer e com quem vai acontecer, e isso é primordial, né? Assim, quem vai ser encarcerado, quem vai ter a sua maioridade penal reduzida de fato, na realidade tem uma cor, tem uma classe social, a gente sabe disso, né? E aí é fundamental que coisas como essa que estão acontecendo hoje, e que estão acontecendo hoje não só aqui, hoje no Eixão, lá em Brasília, teve um piquenique, né? Hoje é o dia de lutar contra a redução da maioridade penal, né? É o dia da preservação do futuro do país. Isso é fundamental para todos nós que estamos aqui, para todos nós artistas, para todos nós que trabalhamos com política, para todos nós que queremos, de fato, um Brasil maior, melhor e muito, muito mais humano do que a gente tem agora. Obrigado, Evelyn. Freixo, a sua fala é sempre uma fala para todos nós e para todas nós que mobiliza para ação. Aonde a gente está. Então, assim, todo mundo aqui, de algum modo, tem você como uma referência para pensar a ação. Nesse sentido, o que você compartilha com a gente de possíveis estratégias, de possíveis questões nesse campo de enfrentamento à redução da maioridade penal, que você acha que a gente precisa ter como argumento de enfrentamento para essa perspectiva de convencimento? Eu vou cumprir aquilo que vocês mandarem eu cumprir. Né? Vocês é que estão determinando. O protagonismo não é nosso. O protagonismo tem que ser dessa juventude. E acho que o que mais importante, o de mais importante que está acontecendo hoje aqui, é exatamente essa juventude entender que o protagonismo é dela. Né? E é isso. Teve uma menina que estava ali conversando comigo agora, ela olhou para mim e falou assim: você me representa. Eu falei: não, você me representa. Né? É o contrário. A gente precisa inverter isso, porque senão a gente fica muito passivo nessa história da cidadania, e a gente já tem uma cidade que a gente assiste, a gente não faz, a gente não vive, a gente não constrói, a gente não opina, a gente não decide. Né? É uma cidade para ser assistido e o cidadão foca, sai de casa, bate palma e volta. Ninguém aguenta mais isso. Né? A gente precisa inverter e quebrar essa lógica. E aí tem uma questão decisiva. Hoje, eu não ia citá-los aqui, mas hoje o jornal Globo, né, traz uma matéria enorme dizendo que o Congresso não teve capacidade de enfrentar o trabalho infantil.
né? E eles são incapazes de associar esse assunto à redução da idade penal, porque não convém. Quem tem que fazer isso somos nós, que eles não vão fazer, que editorialmente eles defendem a redução da idade penal porque eles têm lado na luta de classe. E nós também temos um Congresso que é incapaz de enfrentar o trabalho infantil, que é incapaz de enfrentar o trabalho escravo feito sobre crianças. É um Congresso que não tem moral para reduzir a idade penal. Isso tem que ser dito nas ruas através da arte, Gabriel. É isso, né? A gente precisa ter pedagogia da luta. A gente precisa mais Paulo Freire, não menos, né? Mais Paulo Freire, muito Paulo Freire. Porque nesse sentido é que a gente precisa dizer o seguinte: é claro que isso aqui está lindo, é claro que isso aqui está maravilhoso, mas tem uma quantidade enorme de jovens que moram no meu prédio, que moram no seu prédio, que estudam na sua escola, que estudam na sua universidade, que não pensa como a gente. É nele que a gente tem que atingir. Essa é a hora fundamental da gente procurar os diferentes e os indiferentes, não os iguais, não o comum. A gente tem que ir no que não é comum e a gente tem que ter a capacidade pedagógica, né, absolutamente humilde, com boa estratégia, de saber como convencer. Não é só uma questão humanitária, é uma questão de eficiência. Não tem o menor sentido reduzir a idade penal. Evidente que é uma violação de direitos humanos, evidente que é um genocídio, evidente que tem tudo que a gente tem acordo. Mas mais do que isso, não tem sentido um sistema penitenciário que é depósito de pobre, que tem mais de 70% de reincidência, que é um muro da amnésia, que não serve para absolutamente nada a não ser o estado penal da miséria. Você ampliar isso. É você ampliar o que não deu certo, é você ampliar o que não tem o menor sentido. Então nós precisamos ter pedagogia na luta e nesse sentido essa tem que ser a centralidade da pauta. A redução da idade penal é central em todas as pautas, na vida do artista, na vida do parlamentar, na vida do estudante, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, na sua igreja. Em todos os lugares a gente precisa arrumar espaço de debate para ser aprofundado. Porque nós temos um argumento que quebra o senso comum, que justiça não é vingança. E que, fundamentalmente, o lugar da juventude é no banco da escola, não é no banco dos réus. E isso é central na nossa luta. Como a gente vai fazer a luta? Cada um sabe perfeitamente o que é capaz e é isso que a gente vai seguir. Hoje, essa praça, sinceramente, eu acho que é uma grande virada pedagógica para que a gente produza material e para que a gente ocupe todos os espaços públicos e privados. Galera, parabéns a vocês. A gente vai abrir para alguma intervenção, alguma pergunta para os nossos convidados, para as nossas convidadas. Então, quem quiser fazer uma intervenção e uma pergunta, o microfone está aberto para circular a palavra. Tem alguém aí? Vem cá, irmão. A gente só pede que seja direto, né, para dar possibilidade de responder. Né? Eu escrevi uma poesia sobre a juventude, pode ser? Ele quer ler uma poesia sobre a juventude, fica à vontade para declamar. Uma flor chamada juventude. Podem me dizer que é plágio, mas eu sei que Carlos Drummond de Andrade ficaria feliz em saber que no meio do caminho tinha uma flor ali parada no meio do caminho, pronta para exalar perfume, se desenvolver e espalhar felicidade. Mas é uma flor que luta para não ser pisoteada por seus tênis, sapatos caros e saltos altos. Uma flor chamada juventude, pedindo arrego, pedindo socorro. Poderia essa flor ser condenada por nascer ali? Uma jovem flor sobrevivendo às dificuldades da vida. Uma flor chamada juventude, sobrenome sem acesso à educação. Uma flor massacrada pelas adversidades, acaba mostrando espinhos. Os espinhos, eles furam, os espinhos cortam. Será que nós temos o direito de pisar nas flores? Nessas flores? Uma flor ali, estirada no chão. Uma flor com uma bala no meio do peito, chamando a atenção. Uma flor ali deitada. Ali jaz a flor, morta, sem direito a pedir perdão. Uma flor que um dia brotou, no amanhecer de um dia belo, entre o morro e o asfalto. Uma flor que nunca viu jardins de um belo condomínio de luxo. Uma flor que sempre teve o mínimo, que nunca teve lamento. Será que pode ir a julgamento? Pensem, flores nascem, morrem,
Mas quantas gerações de flores, quantas gerações de juventude serão dizimadas para pagar a conta dos erros do passado e dos erros do presente? Muito obrigado. Meu nome é Gilvan Vargas. Muito obrigado, Gilvan. Tem uma companheira que vai fazer uma última intervenção e uma última pergunta e a gente vai encerrar o nosso processo. Eu queria fazer uma pergunta para o Freixo. Como é que o nosso país lida com política pública de ressocialização de infratores? O que a gente tem hoje de concreto? Olha, primeiro que a ressocialização é um mito que vem da sociologia norte-americana, né? Não existe. A prisão não é feita para ressocializar, até porque boa parte da juventude que está lá nunca foi socializada no que diz respeito a uma cultura de direitos. Na verdade, a prisão hoje ela é muito eficiente, porque ela prende pobre como ninguém. E ela tira da sociedade o mercado aqueles que estão fora da sociedade do mercado, porque não estão no mundo do consumo. Por isso que eu digo que os direitos humanos cuidam daquele que não é cuidado pelo direito do consumidor, né? O grande direito do mundo cidadão que hoje está colocado nessa ordem é o direito do consumidor. Direitos humanos cuidam daquele que está fora do direito do consumidor. Isso precisa ser invertido. Uma outra cidade pode e deve nascer. A redução da idade penal fortalece esse modelo da sociedade que tem nas prisões a salvação, porque retira da sociedade aqueles que não servem, aqueles que sobraram. Isso não nos interessa. Não nos interessa esse sistema penitenciário. Mais do que não reduzir a idade penal, a gente tem que, porque se vencermos essa batalha e vamos vencer, não basta, não acabou. Né? Além de não deixar reduzir a idade penal, eu quero discutir a pena alternativa, eu quero rediscutir hoje quem está preso, eu quero que as pessoas, na verdade, abram essa caixa preta que significa as prisões hoje, para descobrir quem está lá dentro, quem foi colocado lá para que a gente não enxergue. Os muros das prisões são altos, não é para que eles não fujam, é para que a gente não enxergue quem lá ali dentro. Ali são muros da amnésia, de uma sociedade que está absolutamente apodrecida. A nossa luta é muito maior, o sistema penitenciário é um reflexo do que acontece. Se quiser conhecer a nossa sociedade, tem que sentir o cheiro das prisões, né? E a prisão não cheira bem. É isso que a gente quer mudar. Obrigado, Freixo. A gente vai passar a palavra para os nossos convidados, para nossas convidadas fazerem o seu encerramento. Então, eu acho que é muito importante, como já foi falado aqui, né? A gente está aqui ocupando esse espaço, né? A gente está aqui como juventude, defendendo a bandeira. Porque a gente não pode, a gente tem que buscar ferramentas que ajudem essa luta, né? A gente não pode criar uma arma que seja contra a juventude, né? Então, eu acho que só a gente está ocupando aqui os espaços, né? Já é muito importante. E acho que é isso, a luta tem que continuar, é a luta diária, a gente tem que lutar mesmo, porque senão é aquilo, né? O jovem negro, ele vai sofrer na pele, já sofre na pele, vai sofrer muito mais, então a gente vai acabar interrompendo aquela juventude, né, e que ele pode estar aí aprendendo coisas, se empoderando através da arte, né, da educação, e é isso, a pauta é educação e tem que discutir sobre isso, e é isso aí, vamos continuar na luta. Se vocês encontrarem alguém que defende a redução da maioridade penal, tem uma pergunta legal de fazer. Pergunta para ele qual foi o país que reduziu a maioridade penal e reduziu a violência. Não existe. Não existe país que reduziu a maioridade e que os índices de criminalidade caíram. Na verdade, vários países tiveram que reverter. Reduziram, depois reverteram e agora os Estados Unidos, inclusive, debate aumentar a maioridade penal, né? Até porque a parcela da juventude que comete crimes contra a vida, que são aqueles que ocupam as manchetes diariamente, é 1% da juventude brasileira. Então a gente quer resolver um problema que é a violência, que é um problema complexo e geral, com uma solução que pode parecer simples, mas que não dá conta da maior parte das causas e de quem inclusive faz parte dessa violência. E é por esse tipo de pergunta que eles não querem que se faça, eles não querem que tenha debate na sociedade, que, por exemplo, quando tem um debate no Congresso, quem está lá para fazer perguntas como essa é expulso na base da porrada e do spray de pimenta. Eles querem aprovar isso sem debate na sociedade brasileira, isso que a gente não pode fazer. Para terminar aqui, hoje a gente está ocupando a Praça 15, mas o nosso movimento começou ocupando mais de 80 praças no Brasil inteiro, em todos os estados. Se você tem uma praça, se você tem algum lugar, entra em contato com a gente, tem a página, né, Amanhecer contra a Redução, organiza um debate, organiza um cineclube, a gente ajuda com convidados, a gente tem mães, né, de pessoas que passaram pelo sistema de socialização e podem dizer que, por pior que ele seja, ainda é muito melhor do que estar na prisão, porque a gente de fato não pode deixar passar uma derrota dessa, que são as maiores derrotas das juventudes em 20 anos. E é isso, ainda dá tempo de convencer quem ainda não é contrário à redução, mas a gente precisa de vocês para isso. Vão ocupar todas as praças do Brasil nos próximos meses.
Acho que é fundamental a gente saber, para quem interessa, né, reduzir a maioridade penal, assim. Não é só para os caras que querem ser donos de presídios privados, não. Mas é daquela galera que defende que a educação pública, ela não tem que ser de qualidade e culpa o fato dela ser pública por ela não ser de qualidade. Para que as pessoas, né, fiquem longe desses debates que são os debates mais importantes para elas, né? Assim, eu quero dar uma educação pública de qualidade para os meus filhos, para os filhos dos meus amigos. Eu quero que, assim, o Estado seja responsável por essa educação, não pela prisão, mas pelo banco da escola, que eu acho fundamental. Quando a gente fala em redução de maioridade penal, a gente está falando de uma galera que a gente sabe bem direitinho quem é. E é uma galera que é preta, é uma galera que é pobre, e é uma galera que é mulher e que também é LGBT. O que é fundamental é que a gente, começando a pensar, a partir da redução da maioridade penal, de ser contra ela, a gente começa a entender que a gente está junto e misturado em todos os debates. Eu acho que esse é o primeiro passo, essa ocupação de que a rua é nossa, e a rua é de quem quer pensar todo esse espaço que é o Brasil, né? Para um lugar melhor, para um lugar mais decente, para um lugar mais justo, para um lugar mais humano, né? É aqui que a gente começa, né? Vamos para a rua, vamos para as praças, vamos para os lugares, para as escolas, para todos os lugares, para a gente conseguir dar um passo adiante, né? E perceber que, além do nosso debate, nós também estamos juntos e misturados. Pegando uma coisa que o Freixo falou sobre o protagonismo, é fundamental que a gente lute por mídia livre. Eu já até falei isso outra vez aqui com o pessoal que organiza o filme no Blindão e etc. Porque a mídia está fazendo uma frente que está induzindo todo mundo a acreditar que é só os menores de idade que cometem crime nesse país. Tudo agora que acontece é menor de idade. Algumas pessoas pareciam menores de idade, assaltaram não sei quem na rua. É fundamental que a gente não deixe isso acontecer. A gente tem que tomar nosso lugar. A gente tem que ter esse protagonismo e lutar. Porque a gente pega o país, o Brasil, e pegando um dado histórico, por volta lá de 1900 e pouco, depois que aboliram a escravidão, né, e deixaram a gente sem pai nem mãe, assassinaram a lei, validaram a lei que era a lei que proibia a vadiagem. Aí você pega a lógica que o quê? Você deixa o escravo sem casa, o cara não tem trabalho, não tem mais nada, e você aprova uma lei de vadiagem. Aí hoje em dia você não dá colégio, você não dá educação, você não dá estrutura, você não dá nada, e depois você faz assim, esse moleque tá roubando, então a gente reduz a maioridade penal, que a gente corta o mal pela raiz. É uma lógica que vem se repetindo no Brasil e tá na rua é fundamental. Tá lutando é fundamental. A gente não pode deixar isso acontecer mesmo. É contra a redução. E é isso. Obrigado. Bom, gente, só para terminar, eu consegui uma cópia aqui, porque já foi entregue várias aqui. Essa é uma cartilha que acabou de sair, que nós fizemos, debatendo a redução da idade penal. Contrário, evidentemente, a redução da idade foi produzido pelo mandato. Isso é para ser espalhado, para ser copiado. Quem quiser pegar, quem quiser fazer cópia, vai ter no mandato. E isso que o Kenzo falou é extremamente importante. Organizem debates, organizem, mas vamos tentar chegar naquele cara que não está ganho, naquele cara que não está convencido. Porque o que eles estão querendo fazer é votar de forma assodada para não permitir o debate. Porque se tiver um debate, a gente ganha esse debate. Porque a gente tem argumento. E o argumento, o fascismo não tem argumento. O fascismo é na força, né? Historicamente, a gente sabe que o Eduardo Cunha tem uma maioria, né, que não se sustenta no debate. E é isso que a gente tem que enfrentar nas ruas. E a rua é o palco da gente. A rua é da rua que a gente vai derrotar a maioria que hoje está estabelecida no Congresso. Mas a gente precisa ter instrumento pedagógico para isso. Isso aqui é uma cartilha que a gente fez lá no mandato. A gente está reeditando, a gente tinha feito isso em 2007, que foi uma vitória da gente, que eles queriam reduzir lá em 2007. Essa é uma luta antiga, não começa agora. E agora eles estão vindo com mais força para tentar reduzir. Tem uma bancada da bala. A gente sabe quem financia esses caras. A gente sabe o que está por trás disso. A gente sabe que modelo de sociedade eles querem. A gente não pode olhar para essa praça, ficar extremamente feliz como eu estou nesse momento, porque a juventude toma nas suas mãos o protagonismo dessa história, mas achar que basta porque muita gente veio. Muita gente veio, mas muita gente não veio e poderia vir. Muita gente pode vir numa próxima. Muita gente da sua sala, da sua escola, pode e deve ler isso aqui. Então peguem, copiem, pode fazer pirataria à vontade, né? Espalhem à vontade essa ideia. Agora, vamos ganhar o debate, vamos produzir o debate, porque é esse o caminho da vitória que a gente tem pela frente e é decisivo para que a gente tenha uma democracia que possa olhar para todos e todas e dizer:
o que a gente quer desse país. Obrigado, gente. Parabéns. Vocês estão... Galera, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todas vocês. A gente volta com mais um bloco do Pós-TV após o show. Muito obrigado, Gabriel, Evelyn, Viviane, Kenzo, Freixo. A gente retorna daqui a pouquinho. Valeu!